Olá, muito boa tarde, o meu nome é Alexandre Martins e hoje em 1080 segundos tenho um novo convidado. É ele um convidado que foi anunciado, que é o Tiago Fonseca. Desde já quero-te agradecer por aceitar este desafio. Boas. Então, tudo bem? E para quem não te conhece, Tiago, quem é o Tiago Fonseca? É assim, sou Tiago Fonseca, tenho 28 anos, nasci em Mouselos, cresci em Mouselos, adoro isto, 4535, a minha zona, tem que ser, sempre a representar. Sou dançarino de hip-hop há 10 anos, embora a cultura do hip-hop já venha comigo desde muito jovem, desde muito pequeno. Meu pai era dançarino, desde sempre foi dançarino, ainda hoje é o dia que dança. Venho de uma família muito humilde, muito tranquila, tive uma infância um bocado atribulada, mas sou um rapaz muito soft, na boa, levo a vida sempre de frente, encaro sempre os meus problemas de frente. Como é que nasce essa tua paixão pelo hip-hop? É assim, a minha paixão pelo hip-hop vem desde muito cedo, como eu já disse, devido ao meu pai, que eu sempre, desde miúdo, lembro-me e tenho vagas ideias de o ver a dançar. Lembro-me de os meus avós dizerem-me que os meus pais me levavam para a discoteca, eu muito pequenino, com 2, 3 anos, e então os meus tios diziam sempre dança breakdance, dança breakdance. Não sabia disso, soube mesmo há pouco tempo. Sempre veio daí. Depois tive um primo que é DJ, ainda hoje é DJ e também esteve sempre ligado na área. Em 99, mais ou menos 99, eu com os meus 11, 12 anos, o meu primo veio cá a Portugal, que ele está em França, ele é francês, veio cá a Portugal, trouxe-me um CD de dancehall, um ritmo afro-jamaicano, tipo uma coisa muito boa. Comecei a ouvir aquilo e a sentir aquilo de uma forma muito bom. Tipo, entretanto, nessa altura, também me deu a conhecer o rapper Eminem. Na altura ainda ninguém quase conhecia, como Sean Paul, muitos rappers. E eu comecei a seguir o trabalho através dos mixes dele. Tipo, conheci os sons, muitos sons dele, então comecei a seguir. A nível de hip-hop só música, nunca na dança. Com 16, 17 anos andava a estudar, numa festa de final de aulas, vi uns amigos meus a dançar lá e eu, isto é mesmo fixe, pá, vou começar a dançar. Fui para a praia e então vi os vídeos na net, o Michael Jackson é o meu ídolo, desde miúdo, adoro, é mesmo o meu ídolo, incrível, morreu no dia dos meus anos. Morreu no dia dos meus anos. Pronto, e então comecei a ver vídeos e tudo mais e via breakdance, e breakdance é muito bom. Comecei a fazer um freeze na praia. Então nessa altura conheci o meu melhor amigo, o Eduardo Amorim, que é a pessoa que me tem acompanhado há 10, 12, 13 anos para cá, estás a ver? Tipo, somos grandes amigos mesmo, todos os dias estamos juntos, todos os dias, desde essa altura estamos sempre juntos. Criámos um grupo com outras pessoas daqui, inclusive é um amigo meu que também está na área da música, mas fora, tem contextos, formatos digitais na net, que é a Babum, que é o Marco Oliveira, o Diogo Amorim, que também está formado em biotecnologia, tudo em áreas distintas, mas são aquelas pessoas que eu tenho como raízes, estás a ver? Tipo, tenho um N pessoal que eu identifico-me bastante, guardo bastante as minhas raízes e as minhas referências, porque sem eles não era o que sou hoje, estás a ver? Então isso é uma cena muito boa, tipo, eu gosto de frisar sempre isso. Qual é a diferença entre o hip-hop e o breakdance? É assim, o hip-hop é cultura, o breakdance é uma vertente da cultura. Existe o b-boying, que é o breakdance, existe o popping, que é movimentos robóticos, existe o locking, que é um funky, é mais funky, existe o dancehall, que ainda não está bem enquadrado no hip-hop, mas já está mais dentro. E também existe o house, existe o hip-hop em si, é a cultura que abrange todos os estilos do MC, o b-boying, o writer, o DJ, e o hip-hop é isso tudo, estás a ver, engloba tudo. O breakdance é parte da cultura, e então no breakdance existe o popping, como eu já referi, tipo vários estilos. É interessante porque... Isto é tipo uma árvore, estás a ver? Tipo, tens o hip-hop, depois tens writer, MC, DJ, tipo, e depois vens por aí abaixo, em cada vertente tens vários estilos. É mesmo por aí. É interessante porque eu já estive na Suíça, por exemplo, e na França, em que eles valorizam muito o hip-hop. Sim, também. E os jovens, vê-se muito, enquanto eu vejo isto a acontecer em Portugal há poucos anos,
nesses países eu estou a dizer que já havia isso em 99. Sim. Estamos a falar há mesmo muitos anos. É mesmo isso. Até porque isso é a partir de 2013, já de 2010 para cima, se começou a mudar. Eu já participo em battles, já estou em battles, já vou a battles, já percorri N e acho que nunca falhei nenhuma cá em Portugal. Se falhei são aquelas que são realizadas em Lisboa, nunca tive hipótese de ir, mas espero um dia ir. E corro quase tudo que me possibilita aqui na zona. Era aí que eu queria chegar, porque qual é a diferença que tu vês desses países para o nosso, atualmente dentro dessa área? Eu vou-te dizer, isto é um assunto um bocado complicado, porque, como eu costumo dizer, no hip hop há muitas minas. No hip hop há muitas minas e então só os meninos bonitos por norma é que dão frutos. Aqueles meninos em que têm mais movimento. Estás a ver? Pá, não digo que isto não esteja a mudar, porque nota-se que está. Só que há muita coisa que está muito fora do nosso contexto urbano. Entendes? Tipo, porque a nossa cultura é uma cultura genuína e não uma cultura em que seja para vender. É vendável, mas quando as coisas são genuínas, quando as coisas acontecem por natureza, não por forçar, entendes? Epá, eu acho que isso está a mudar aos poucos e isto eu tenho mesmo consciência que isto tem tendência sempre para melhorar, porque há cada vez mais gente a aderir, há muito pessoal a querer dançar hoje, tipo, há muito pessoal a querer aprender, a querer informar-se, só que há pouco pessoal a valorizar as escolas antigas, porque eu vejo tão boa gente por aí, estás a ver? Eu vejo tão boa gente por aí a querer trabalhar e não tem aquela... Pá, como é que eu ia dizer, não tem aquela vontade para trabalhar, porquê? Porque há sempre alguém por fora a querer fazer mais e barato, ou então investes, só és bom se tiveres um investimento bom, percebes? Tipo, tens que ter cursos, tens de ter papéis, tens de ter muita coisa. Respondendo então à minha questão, qual é a diferença que tu vês entre esses países e este? Porque estamos a falar também de se calhar coisas diferentes no sentido de que, se formos a ver aos americanos como tu falas, sim, então esses estão muito mais avançados dentro dessa área. Sim, a diferença é que aqui, como somos um país muito mais pequeno, não temos tanta população, se calhar não temos tanto conhecimento a nível disso, mas é o que eu digo, tipo, atualmente, hoje em dia, já temos N de pessoal desde norte a sul sempre a aderir, tem gente da Madeira que vem cá a Battles, tem gente daqui que vai lá a Battles e é sempre esse. A diferença é que não somos, se calhar, não somos tão grandes, não temos tantos meios para progredir de forma como a forma deles. Os americanos são mesmo máquinas de topo. Ultimamente vejo os japoneses e coreanos mesmo muito bons. Opa, é o que eu digo, aqui se calhar não há aquela progressão, apesar que agora aqui em Portugal tu vais procurar e já encontras b-boys como o Laguete, que é a grande máquina, que para mim é aquele b-boy que está no topo. O que é isso, b-boy? B-boy é o break, estás a ver? Tipo, é uma cena... O break, o b-boying, lá está, tipo, tu tens o break. O break é uma cena que é dançar, tens footwork, stop rocks e power moves. E é aquelas cenas mais lindas que tu vês no hip hop, toda a gente fica uou! Então por isso é que eu digo, o B-Boy Laguete é uma referência porque é um amigo, estás a ver, e é uma das pessoas que eu considero que ainda tem um coração enorme e é grande pessoa. Existem escolas aqui na redondeza para ensinar isso? Existe, temos uma das melhores a nível nacional, que é o All About Dance, que tive o privilégio e prazer de fazer parte em 2005. Comecei a dançar lá com o Vítor Fontes, também grande pessoa, grande professor, grande amigo, também sempre lá, sempre que eu precisei. Temos a Momentum Dance Studio, que é no Porto, não é cá na zona, mas é no Porto, também é muito bom, que é de Max Oliveira, que é o Max que organiza a maior parte dos eventos cá no Norte e já organiza em vários pontos do país. Temos Alberta Lima, se não estou em erro, Escola Alberta Lima, que também é mais para o lado do Porto, entendes? Mas aqui na zona temos uma que é melhor, é All About Dance, bate tudo. O que é que essa escola te ensinou?
É assim, a nível coreográfico ensinou-me quase todas as coisas que eu sei hoje, a nível coreográfico. A nível individual também me fez crescer bastante. Fiz lá grandes amigos, ainda hoje sempre que encaro esses amigos que fiz lá, vejo-os sempre como grandes pessoas e ensinou-me bastante, mesmo na cultura, porque aquilo foi em 2005, 2004 foi mais ou menos quando eu comecei, 2004, 2005, então a dançar mesmo foi nessa altura, cresci bastante. Quais são os principais valores que o hip hop te transmite? Hip hop para mim, pá, é quase como perguntar se eu quero respirar. Eu posso te dizer que sem o hip hop não consigo respirar. Tenho uma tatuagem no peito que diz hip hop para a vida e é verdade, eu respiro o hip hop. Hip hop para mim é tudo, consegue ser mais que a minha família, acredito. Sempre que penso no hip hop dá-me calma, sempre que ouço hip hop sou outra pessoa. O hip hop ensinou-me a ser a pessoa boa que sou hoje, porque aprendi bastante com os erros da vida, aprendi com os espelhos que se iam metendo na minha vida, estás a ver? Tipo, acho que sem o hip hop não sou o que sou hoje, não era o que sou hoje. Tipo, o hip hop é mesmo a minha cena. Qual foi o momento mais difícil que tiveste na tua vida que te fez crescer? O objetivo desta pergunta é sempre a superação e não despir a pessoa. Claro, claro. Ora bem, o momento mais difícil Que te fez crescer. que me fez crescer. A morte do meu avô. A morte do meu avô, porquê? Porque, é assim, o meu avô foi... Os meus pais separaram-se muito cedo e os meus avós foram sempre os meus pilares. O meu avô foi aquela pessoa que estava sempre lá. Eu ia com ele ao domingo ver a bola, eu ia com ele ao café, eu ia com ele a todo lado. Adorava o meu avô, tipo, era para mim foi e será sempre um herói. E foi esse momento, porquê? Porque desde que ele adoeceu, os primeiros momentos que ele teve mal, de cama, fui eu que tratava dele. Eu chegava da noite, ia para a noite com os meus amigos, chegava da noite, ia à beira dele, tratava dele, trocava-lhe as fraldas, fazia uma coisa que se calhar muita gente não se achava a fazer. Um rapaz de 17 anos na altura, por aí. E isso fez-me crescer enquanto pessoa, porque sei que hoje tudo o que faço, sempre o que faço, penso sempre antes se ele ia gostar ou não. O que é que ele te ensinou? Ensinou-me a encarar a vida sempre de frente e a nunca desistir. Nunca desisto de nada, seja do que for. Nunca. Se tivesses a possibilidade de lhe dizer algo que nunca lhe disseste, o que é que seria? Diria-lhe que foi a pessoa que eu mais amei conhecer nesta vida. Diria-lhe que foi o maior orgulho que tive, sempre, e foi por isso que eu marquei na minha pele e que está aqui. Isso aí é o que me diz. Acho que a palavra avô, só a palavra avô, no sentido dela e de ser a pessoa que é aquela... dá uma nostalgia enorme. Sempre que vou para uma battle penso no meu avô. Sempre que entro dentro de uma battle ou sempre que vou para entrar numa battle dou um beijo na tatuagem do meu avô. É aquela ligação que se calhar muitos não entendem, mas que eu sinto. Tu achas que quando pensas nele ele está presente neste momento? Sempre. Eu sei que hoje estou aqui a falar e sei que ele está aqui. Tranquilo. Sei que quando vou para a noite também está lá, que é para ele me guiar sempre até casa, mesmo quando não me lembro quando chego a casa, mas ele está lá sempre. Falamos de vida e algum dia te passou pela cabeça qual é o sentido da vida? Já me passou tantas vezes. Passa-me anos de vezes. Eu também escrevo, também canto solo, coisas que pouca gente sabe, mas canto e quando digo canto solo, canto com alma mesmo. O que eu faço não faço para mostrar a ninguém, faço mesmo para mim, porque é o que me faz bem, é o que me faz subir a minha autoestima. E eu escrevo bastante. E essa pergunta, quando me faz essa pergunta em relação à vida, o valor que a vida tem, epá, eu acho que cabe-nos a nós vir para aqui, para este sítio chamado Terra,
cabe-nos a nós decidir os traços da tua vida. E depois só cabe a ti também seres consciente de todas as coisas que tu faças. Se tu fazes uma coisa mal, tens que saber que a seguir, quando fizeres uma coisa, não podes fazer a coisa má que fizeste. Se tu erraste anteriormente, vais ter que aprender sempre com os teus erros, para nunca cometeres os erros passados. Então tens que crescer e tens que encarar sempre a vida de frente, porque se tu baixares a cabeça e se fores pensar que a vida te vai dar coisas más, ela vai dar coisas más, mas se pensares que ela te vai dar coisas boas, ela só te vai dar coisas boas. E o valor que a vida tem para mim, acho que é tudo. Então, se olhasses para esta cápsula que é a Terra, chamavas a isto que é um centro de aprendizagem? Sim, sem dúvida. Isto é um centro de aprendizagem. Eu aprendo todos os dias. A coisa que eu mais adoro fazer é conhecer pessoas. Conhecer pessoas porque eu tiro tudo, eu absorvo muito de todas as pessoas. Adoro conhecer, adoro fazer amizades, adoro conhecer o intelecto das pessoas, adoro socializar, adoro falar. E esta cápsula chamada Terra é mesmo o maior centro de aprendizagens. E eu hoje digo muitas vezes obrigado vida por poder viver. É mesmo isso, eu orgulho-me de viver. Se o teu dia, se soubesses que hoje era o teu último dia na Terra, o que é que tu fazias? Penso nisso todos os dias. Eu vou-te dizer, eu tenho um lema que é o Carpe Diem. O Carpe Diem, porquê? Para quem não sabe o que é. O Carpe Diem para mim é viver o momento mesmo até ao último segundo, sempre. E tenho esse lema, talvez quem me transmitiu esse lema, mesmo de forma positiva e mesmo de forma segura, foi a pessoa a quem eu chamo de Queen, que é a minha rainha, que é a minha maior referência no hip hop e no dancehall, que é Bé Reis. Essa sim, tem um lema que é vive mesmo a vida, ela agarra a vida, e eu sou como ela, eu moldei-me de forma a essa expressão, agarro a vida e agarro todos os momentos e vivo mesmo a vida sempre até o último momento, e se este fosse o meu último dia, acredita que ia estar mesmo orgulhoso de ter esta conversa contigo. Acredita. O que é que tu gostarias de fazer que ainda não fizeste? Se tivesses acesso a todos os recursos e tivesses a possibilidade de fazer tudo o que tu quisesses, o que é que tu gostarias de fazer que ainda não fizeste? Ou seja, qual era a experiência que tu gostarias de ter que ainda não tiveste? Fazer o maior evento de hip hop em Portugal com os maiores representantes da cultura em Portugal, no mundo, e mostrar ao mundo que o hip hop não é só marginalidade e que hip hop é saber viver e saber estar numa sociedade. E isto, para mim, chega. Se tivesses que dar algumas dicas a quem está a pensar seguir essa área, quais seriam? Ora bem, estas dicas é nunca perderem-se por caminhos errados. Porque os caminhos errados, só vais para os caminhos errados se fores influenciável. Se fores uma pessoa com descendência própria e mentalidade própria, tu nunca vais para esses caminhos errados. Agora, os conselhos que eu dou é seguir sempre o coração, porque às vezes acabamos por magoar e porque estamos a agir de cabeça quente, percebes? E já tive situações muito más, já tive situações muito boas e se calhar as más que tive fizeram-me crescer e fizeram-me ver o que sou hoje. Por isso é que eu digo, as pessoas têm que seguir sempre o coração, porque se formos seguir as coisas com a cabeça quente, isto vai dar sempre asneirada, sempre. Achas que a junção coração e racionalidade são a fórmula certa? Sem dúvida. Para mim é. Para mim é. Acho que forma de racionalidade, saberes ser racional a pontos de conseguires jogar o teu nível sentimental nessa racionalidade, acho que é a melhor coisa que podes fazer, porque vais... Como é que eu hei de explicar? Vais estar sempre numa de nunca meter. Tens de ser sempre racional e depois emocional. Nunca vais meter o nível emocional à frente do racional, porque senão vais andar ali a cair. Estás no auge e vais cair porque estás a sentir mal sentimental ou porque metes alguma coisa, porque as coisas que te ferem te estão a fazer puxar para baixo, percebes?
Eu acho que a melhor coisa é sempre pensares e depois agires com o coração. Mas sempre com a força do coração, nunca desistir. Para mim, acho que é isso. Qual é o nome que tu te identificas no hip hop? Ou qual é o teu nickname? Nickname? Se tens? Tenho. Não sei. Nigger. Nigger? É Porquê? verdade. Opa, isto começou com os 14 anos, o pessoal começou-me a chamar Nigger. Porque o teu nome não tem nada a ver. Nigger. Pois não, mas olha, já estou quase. Estou aqui quase todo preto, o pessoal agora já começa a associar. Ei, Nigger. Não, foi mesmo isso, que com 14 anos começaram-me a chamar, o pessoal lá da zona. Ah, então, maniga, e maniga para aqui, maniga para ali. A jogar CS numa de gamers, meti Nigger. E começou a ficar e... O pessoal agora olha para mim e diz, Nigger? Então porquê que tu és Nigger se tu na verdade não és Nigger? Opa, Mas o teu nome real é? Tiago Fonseca. Ou seja, não tem nada a ver. Nem Tiago de perto Fonseca, nem de longe. Como eu costumo dizer, Tiago Fonseca, a.k.a. Nigger. É só isso, mas é mesmo isso, Nigger é fixe. Acho que Nigger, e depois há muito pessoal que diz, ei, mas Nigger soa mal porque o pessoal na América, o Nigger é quase um ato de racismo, é quase um ato de... O Nigger antigamente só o pessoal dos nazis, acho que os neonazis é que diziam isso, niggers, e o Nigger ficou a ser um ato mesmo racional ou racista. Tipo, e eles então, quando dizem, ei, não achas que havias trocado nickname? Então, tenho 28 anos, quase 30, metade da minha idade, mais ou menos, foi passada a ser chamada nigger, acho que isto ia ser um bocado estranho que se trocasse agora. Mas consideras-te uma pessoa racista? Não, nunca. Até porque tenho grandes amigos blacks, mesmo grandes amigos, e nada racista porque eu adoro a cultura africana, adoro os ritmos africanos, tudo que seja dança e África para mim é mesmo de coração. Para finalizar 1080 segundos, eu vou colocar uma última questão ao Tiago, que tem a ver com qual foi a pessoa que passou pela tua vida que mais te ensinou ao longo do tempo que te conheces? Ao longo do tempo que eu conheço, tem que ser uma pessoa só? Se calhar era melhor para... Pronto, então vou frisar a pessoa que mais me orgulho. Não é de sangue, mas é um irmão mesmo de coração, que é o meu irmão, o Eduardo Amorim, que é o Devil, é conhecido por Devil, é o meu melhor amigo, e então há 12, 13 anos para cá que estamos juntos, e posso dizer que em 12, 13 anos acho que tivemos uma chatice, só para teres noção, tipo... Eu acho que até as nossas namoradas já chegaram a pontos de sentirem ciúmes um do outro, porque nós não nos largamos, rapaz, parecemos o apêndice um do outro, é mesmo, eu aprendi com ele e aprendo sempre com ele todos os dias, é uma pessoa esplêndida, sempre que eu preciso é aquele amigo que nós precisamos, tipo, tanto dá na cabeça como sabe dar um apoio, é um amigo não te passa sempre as mãos a dizer que sim, também quando tem que te dar na cabeça dá-te. Mas é isso, é um amigo e aprendo com ele todos os dias e é o meu maior orgulho, é mesmo aquela pessoa, acho que um dia tens que o conhecer, sério, é mesmo aquela pessoa que tu estás horas e horas a falar e que só te dá vontade de conhecer, é uma pessoa muito inteligente, para mim é a pessoa mais inteligente que eu conheço a seguir a mim, porque eu e ele estamos sempre a estudar astros, vemos documentários de animais, de estrelas, planetas, tudo o que possas imaginar nós vemos, os dois juntos sempre. Por isso já estás a imaginar. Fica aqui o convite para o amigo do Tiago, Eduardo Amorim, ao Eduardo Amorim, para estar aqui um dia presente. E assim, gostaria de finalizar dizendo que se quiser colocar alguma questão ao Tiago Fonseca é muito simples, basta enviar um e-mail para esc@1080segundos.com, irei direcionar esse e-mail ao Tiago e será ele o próprio a responder às vossas questões. Gostaria também que comentasse, partilhasse e desse feedback sobre este vídeo, porque quando o está a fazer, automaticamente está a dar sinal aos canais de distribuição que este conteúdo é interessante e que outras pessoas devem ter acesso ao mesmo. Obrigado e até um próximo 1080 segundos com um novo convidado. A ti, Tiago. Obrigado, Alexandre. Grande cena, mano. Foi muito bom. Foi muito bom. Muito obrigado então pela tua presença e obrigado até um próximo 1080 segundos com um novo convidado. Até ao próximo 1080 segundos sempre.